Nesse vídeo eu vou te falar sobre as 7 desculpas mais comuns que o homem com 30 ou mais anos de idade, que ainda mora com os pais, costuma falar para justificar porque ele, um homem adulto de barba, ainda continua morando com papai e mamãe. Primeira desculpa: eu não tenho dinheiro suficiente para pagar um aluguel. Com 30 anos de idade na cara, você já deveria estar ganhando algum dinheiro há alguns anos. Muitos caras com renda menor do que essa que você tem conseguiram ajustar os seus gastos, dividiram um apartamento com algum colega ou amigo e começaram pequeno. E conseguiram morar fora da casa de papai e mamãe. Esse papo de que o aluguel tá caro é só uma desculpa para você evitar a obrigação de que a essa altura do campeonato você já deveria ter organizado as suas contas e ido morar num ninho só seu. Segunda desculpa: pô, mas é sério, o aluguel tá caro. O aluguel sempre foi caro para quem não produz o suficiente. A pergunta não é quanto custa o aluguel. A pergunta é quanto você está gerando. Se aos 30 anos de idade a sua renda não é suficiente para produzir esse tipo de independência, o problema não está no mercado. O problema está em que você, aos 30 anos de idade, ainda é incapaz de gerar valor para o mínimo que um homem nessa faixa etária deveria assumir. Terceira desculpa: eu estou esperando o momento ideal até conseguir ter mais estabilidade. Momento perfeito não existe. A vida sempre dá um passo para frente quando você age, mesmo com algumas imperfeições no plano, e você não agiu até agora. Homens que moram sozinhos muitas vezes criam condições melhores para si mesmos, porque morar fora da casa de papai e mamãe transmite credibilidade e aumenta seu respeito e abre algumas janelas de oportunidade que não abririam antes. Essa espera eterna sua aí só está roubando de você anos que não irão voltar. Quarta desculpa: eu estou economizando para investir. Se você estivesse realmente acumulando capital com disciplina, aos 30 anos de idade na cara, você já teria um plano claro, metas e prazo. Economizar sem sair da vida confortável, isso vira uma desculpa eterna. Um homem estratégico usa a casa dos pais como um trampolim com data para sair, não como um sofá permanente. Quinta desculpa: do jeito que a economia está, é bem mais inteligente continuar morando com os meus pais por enquanto. A velha desculpa da economia. Rapaz, mais de 99% da população brasileira possui pelo menos parte da sua ancestralidade ligada à imigração ou ao tráfico forçado de africanos. Seus ascendentes vieram parar aqui nesse país em condições provavelmente bem piores do que aquelas em que você se encontra agora, deitadinho aí no seu quarto, na casa de papai e mamãe. As condições podem ser duras agora, sim, elas podem. Mas homens determinados criam saídas. Eles buscam aumento, fazem trabalho extra, racham aluguel com amigos de confiança. Um menino? Não, um menino não faz nada disso. Ele só se esconde atrás de justificativas furadas para continuar sendo um menino. Sexta desculpa: meus pais precisam de mim aqui em casa. Seus pais te criaram para que você pudesse seguir em frente. Ajuda de verdade pode continuar com visitas frequentes, suporte financeiro ou tempo de qualidade que você dedica a eles. Morar junto como um filho permanente debaixo desse pretexto de que os seus pais precisam de você é só um jeito falsamente altruísta de continuar escapando da responsabilidade que você tem de construir a sua própria estrutura em vez de ficar repetindo a deles. Sétima desculpa: mas é sério, eu ajudo os meus pais. Ajudar não é morar aí debaixo do mesmo teto indefinidamente. Se a sua mãe é viúva, você está morando com ela para quê? Para ser um marido substituto? Se o seu pai ou a sua mãe são doentes, você está morando com eles para ser uma equipe de enfermagem fazendo plantão 24 horas por dia, 7 dias na semana? Você pode ajudar contribuindo financeiramente, pode estar presente passando na casa dos seus pais todo dia, resolvendo questões práticas para eles, tomando decisões, sendo um suporte, não um penduricalho. Essa dependência estrutural disfarçada de altruísmo, isso é um auto-engano medíocre demais para um homem. Um homem adulto não confunde apoio com conveniência. A verdade
É que é mais fácil, né, gafanhoto? É mais confortável. Roupa lavada, comidinha pronta, várias rotinas sendo organizadas por mamãe, de repente algumas contas são divididas com o papai. O fato é que essas desculpas todas podem até soar razoáveis, mas qualquer pessoa que ouvir uma dessas desculpas de um homem com mais de 30 anos de idade vai saber no mesmo instante que aquele cara, no fundo, não passa de um menino. Você pode até parecer um homem, pode até ter voz de homem, atitude de homem, simular comportamentos de homem, mas por dentro você não passa de um menino. E até você mesmo sabe disso, por mais que você tente ficar se convencendo o contrário, racionalizando a sua falta de independência. Se você mora com o papai e mamãe, não adianta ficar fazendo pose de dono da própria vida. Você não é dono da sua própria vida. Você mora com papai e mamãe. Homens que vão permanecendo na casa dos pais sem firmar uma data específica para bater asas, esses caras tendem a adiar decisões difíceis. Carreira, disciplina física, relacionamentos, metas financeiras, tudo isso vai ficando em fase de preparação eterna e continua preparando durante décadas e nunca realiza. E essa preparação eterna é só estagnação disfarçada. Você quer respeito? Comece morando sozinho. Você quer maturidade? Vamos lá pagar suas próprias contas. Você quer ser levado a sério? Construa o seu espaço. A independência financeira e territorial é um rito de passagem masculino desde que a civilização existe. Se há uma razão concreta, temporária e estratégica para você estar na casa dos seus pais hoje, ok, então defina um prazo, defina uma meta, defina um número, defina uma data quando você vai sair. Uma data inegociável. Um homem adulto não se esconde atrás de justificativas confortáveis ou datas que ele vai empurrando para frente o resto da vida. Um homem adulto constrói o próprio terreno, mesmo que ele comece pequeno. Um homem com mais de 30 anos de idade morando com os pais, isso não é uma vítima do sistema, da crise, ou da economia, ou do divórcio, ou da conjuntura macroeconômica mundial. Esse cara não é uma vítima do preço da prata, ou da oscilação de alguma criptomoeda. Ou ele é um santo generoso, fazendo um sacrifício imenso para ajudar seus progenitores. Não. Se um homem passou dos 30 anos de idade e ainda depende da estrutura do papai e da mamãe para viver, existe algo profundamente desalinhado com esse cara. E eu não estou falando de cuidar de pais idosos ou de uma estratégia financeira temporária com prazo definido. Eu estou falando quando o cara mora com os pais como um arranjo de permanência que não tem uma data limite ou um plano de saída. É desse cara que eu estou falando. Você é inteligente o suficiente para entender isso. Se você tem mais de 30 anos e mora com seus pais e se encaixa em alguma das desculpas que eu relatei, vir aqui nesse vídeo comentar não vai mudar o fato de que você está se comportando como um menino. Só vai servir para dar um testemunho público disso e da sua insegurança. Passou da hora de bater as asas, né, gafanhoto? Bora resolver isso aí nos próximos 3 meses. Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.